Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 2 convidados. Vamos conversar com eles simultaneamente, porque conforme combinamos aqui desde alguns programas anteriores, estamos agora tratando no nosso Espaço Cidadão aqui na TV União, a cada segunda-feira um tema novo, um tema diferente para discutir com os convidados, especialistas na área, e também discutir com você que está em casa. Pode mandar sua pergunta, sugestão, comentário, a sua participação, tirando dúvida ao vivo, colocando também a sua opinião em relação aos temas que discutiremos aqui toda segunda-feira. Então, no nosso Espaço Cidadão, programas temáticos, né? A cada vez a gente discutindo um assunto diferente, um tema diferente, com a interação de você que está em casa nos acompanhando. Hoje vamos discutir sobre o tema do sistema penitenciário. Vamos conversar sobre o sistema penitenciário de maneira geral no país e no caso do Rio Grande do Norte. Quais são os problemas mais graves, os principais problemas? Quais são as possibilidades de solução que nós temos em relação ao sistema penitenciário no estado do Rio Grande do Norte e também no caso do Brasil? Você tem alguma opinião em relação a esse tema da questão penitenciária? Tantas fugas que têm acontecido, tantos problemas impactam diretamente na segurança como é a questão penitenciária, então vamos tratar disso hoje. Os nossos convidados são Kleber Costa, que é da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É um sistema, um tipo de presídio diferente, um tipo de presídio diferenciado. E também vamos conversar com o Ricardo Balestrelli, que é consultor em segurança pública e atua também aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ele que já foi secretário nacional
de Segurança Pública é também nosso convidado de hoje e vai, juntamente comigo e com você, debater este tema do sistema penitenciário, da crise, na verdade, do sistema penitenciário enfrentado pelo Brasil e também pelo estado do Rio Grande do Norte. E eu lembro a você que está nos acompanhando a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles o Bradesco Saúde da Rede Sistel e também a Caurne, além da Unimed Natal. Dê uma passadinha na Clínica de Olhos Santa Beatriz que você vai ser muito bem atendido. Fica ali bem pertinho da maternidade Januário Cico. E também um recado a você que nos acompanha a respeito do nosso Posto Integração. O Posto Integração fica na esquina da Prudente de Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania. E o combustível testado e aprovado com a qualidade, com a marca da Petrobras. Dê uma passadinha lá no Posto de Integração que você vai cuidar muito bem do seu carro. Até porque o Posto de Integração agora está afiliado à rede de postos Amigo. Tem sempre algo mais para você que é cliente desta turma toda. E antes do nosso intervalo comercial, quando vamos daqui a pouquinho conversar sobre a crise no sistema penitenciário no Brasil e no Rio Grande do Norte, eu quero lembrar a você da nossa Drogaria Saúde. Pois é, Drogaria Saúde é logo ali e é daqui. Tem sempre uma Drogaria Saúde pertinho de você. Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Candelária, Cidade Satélite e Alecrim. Também no bairro Nordeste tem Drogaria Saúde. Você pode ir até lá ou mesmo pelo telefone 3232-3000, faz o seu pedido e pede um descontinho especial. Nada melhor num tempo como esse de dificuldades financeiras, você liga, pede um desconto, negocia, que você vai conseguir não só nos medicamentos, mas também lá na Drogaria Saúde, em todo o setor de perfumaria. Vale a pena ligar e conferir no 3232-3000. Vamos a um breve intervalo agora e daqui a pouquinho voltaremos conversando com Kleber Costa da APAC, que é um sistema de presídio diferenciado, e também com um consultor em segurança pública, ele que já foi secretário nacional de segurança pública, o Ricardo Balestrelli. E você que está nos acompanhando pode participar, manda a sua mensagem, a sua sugestão, o seu comentário, a sua opinião através de mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp para o 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Até já! Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde, tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde, é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração.
Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. O tema do programa de hoje, toda segunda-feira, discutimos aqui um tema diferente, polêmico e que é de interesse da coletividade, de interesse da sociedade. O tema de hoje é a crise no sistema penitenciário brasileiro e também no estado do Rio Grande do Norte. Quais são os principais problemas que nós estamos enfrentando e precisamos enfrentar? As principais dificuldades e o que é possível fazer para sair desta situação também. Você vai poder interagir, emitir a sua opinião e fazer a sua pergunta, tirar dúvida ao vivo de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Mande agora a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999-827916. Lembre que você também pode interagir conosco através do Instagram ou mesmo do Twitter. Instagram ou Twitter, o endereço é o mesmo, que é o @RobsonCidadão. Anote aí, @RobsonCidadão. Se você quiser participar pelo Facebook, o Facebook é o R Cidadão. O R Cidadão no Facebook e @RobsonCidadão para Twitter e também para interagir conosco através da outra modalidade que nós temos, que é o Instagram. São as mídias sociais interagindo conosco aqui na TV União, ligadinho com você, telespectador do Espaço Cidadão. Também quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da Esterbon. Esterbon é muito bom mesmo, você na hora que pensar na água mineral, no gelo que você precisa, para bebida alcoólica, de repente você colocar para gelar o seu suco, e falando em suco, você pensa também em polpa de fruta, também tem polpa de fruta lá na Esterbon, e também, além dos sorvetes maravilhosos, até a fábrica de casquinha lá na Esterbon também. Então tem uma infinidade de produtos oferecidos para você, nosso telespectador da Esterbon, que é também parceira do Espaço Cidadão. E no intervalinho comercial você vai acompanhar os detalhes, inclusive, de como é fabricado todos esses produtos que nós falamos, Vai mostrar rapidamente para você conhecer um pouquinho do lado de dentro de quem fabrica, de quem envasa água mineral e também de quem fabrica gelo, de quem fabrica também a polpa de fruta de vários sabores e ainda o nosso sorvete maravilhoso da Esterbon. Bom, eu quero tudo ok, produção, quero agora dar boa noite a Kleber Costa, que é da APAC, um sistema de presídio diferenciado, que tem experiência aqui no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao programa Espaço Cidadão. Boa noite, Kleber. Boa noite, Robson. Obrigado pelo convite. Boa noite, Ricardo. E principalmente o ouvinte da TV União, que nós temos a perspectiva de poder trazer alguma informação que possa ser importante para o esclarecimento de cada um. Ricardo Balestrelli, que é consultor de segurança pública, já foi secretário nacional de segurança pública aqui no nosso país. Eu gostaria de dar boa noite, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço Cidadão. Boa noite, Robson, boa noite, Kleber, a todos os que nos assistem, é um prazer estar de volta, especialmente para discutir um tema tão candente e tão importante para o país, como esse é o tema da questão penitenciária, que sem ele, resolvido, não se resolve o drama da segurança pública. Então vamos começar com um panorama nacional. Eu peço uma avaliação, qual é a visão do Kleber Costa, que conhece a experiência não só daqui do Rio Grande do Norte em relação a um tipo diferente de presídio, que são as APACs, como também de outros lugares do Brasil. Então, qual é a visão que você tem em relação não só ao sistema que você opera, mas de fato a visão em relação à crise de maneira geral, nacional, do nosso sistema penitenciário? O sistema penitenciário brasileiro, desde há muito tempo, nós temos afirmado e reafirmado, está completamente falido. As autoridades envolvidas perderam completamente o controle, seja por falta de capacidade, seja porque tensionaram demais o sistema.
No nosso caso particular, aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos vivendo um episódio que já alertávamos há bastante tempo. O sistema foi muito tensionado, né? Os condenados, os apenados, eles foram muito pressionados, sofreram muitas repressões, maus tratos, né? Humilhações, agressões, né? Torturas, e de repente eles perceberam que tinham capacidade de reagir. Eles não tinham noção da força que tinham, em função desse tensionamento, né? Colocaram ele num canto de parede. Sem outro recurso, eles resolveram reagir. E ao reagir, perceberam que tinham força e agora se dá o inverso. Eles estão completamente dominando o sistema. Tanto é que nós não temos medo de afirmar, qualquer operador do sistema prisional do Rio Grande do Norte hoje, secretário de Justiça ou diretor de presídio, não toma uma decisão se antes não consultar os apenados. Porque eles dominaram completamente o sistema. Vai ser necessário muita determinação e inteligência para poder sair dessa situação. O domínio se dá no país inteiro? No país inteiro o panorama não é diferente. Eu acho que no Rio Grande do Norte, em função de uma política equivocada, né, de tensionamento, que parece que vai se agravar agora, porque cada vez mais parece que o Estado aposta na violência para resolver o problema. Então, nós estamos nos diferenciando do país inteiro. A situação do país é muito drástica, mas o Rio Grande do Norte está conseguindo se superar. Gostaria de conhecer a visão em relação à questão nacional, primeiramente. Em breve vamos discutir detalhadamente Rio Grande do Norte, mas a visão de Ricardo Balestrelli, que já foi secretário de Segurança Nacional, sobre a sua opinião sobre essa questão do sistema penitenciário. Olha, Robson, eu gostei muito da fala do Kleber. Eu acho que ela identifica muito bem duas coisas. A primeira é que quem comanda os presídios no Brasil são os presos, não é o Estado. No Brasil inteiro, quem tem o comando dos presídios são os presos, e não é qualquer tipo de preso. São os presos psicopatizados, aqueles mais perigosos, mais bem articulados, os mais graduados no crime, e esses é que comandam o presídio, porque ninguém sobrevive nos presídios brasileiros sendo bonzinho, né? Você não consegue sobreviver fazendo bem dentro do presídio, você tem que se aliar, com algumas exceções, né? O Kleber conhece esse tema profundamente, mas com algumas exceções, onde você tem, por exemplo, grupos religiosos atuando, grupos diversos religiosos, bem articulados. Aí você tem ainda um aspecto de guarida para aqueles que não querem agravar a sua situação criminal. Mas isso, de maneira geral, é excepcional, né? Quem tem o comando são os piores. E ali dentro, os presos, eu fui de conselho penitenciário há alguns anos no Rio Grande do Sul e visitava muito presídio, e eu lembro que os presos chamam o presídio de a universidade do crime. Então a sociedade tem que saber, a sociedade não sabe disso, mas a sociedade tem que saber que quando os presídios devolvem os presos ao convívio social, eles saem muito piores do que entraram. Então nós estamos fazendo o papel inverso daquilo que é esperado. E outra coisa que eu acho que o Kleber identificou muito bem é essa ignorância do tensionamento. Os governos muitas vezes tratam segurança pública na base da truculência e não na base da inteligência, né? E vejam que eu não estou propondo aqui, eu quero que quem me assista não pense que eu estou propondo aqui passar a mãozinha na cabeça dos presos e dos bandidos e consolar. Acho que o tratamento tem que ser dentro da lei e da ética, tem que ser rigorosíssimo contra os criminosos, né? Mas um tratamento rigoroso e inteligente é completamente diferente desse tensionamento de que falava o Kleber. Então, eu conheço um pouquinho também da história aqui no Rio Grande do Norte. De fato, ao longo dos anos e no Brasil inteiro, existe uma mentalidade equivocada de que se você tensionar os presos, se submetê-los a um estresse permanente, você vai adquirir controle. E o que vai ocorrer é o contrário, você está criando um barril de pólvora, aquilo vai explodir um dia, e vai explodir de maneira descontrolada, porque quem está preso tem muito pouca coisa a perder. Agora, né? Ricardo, na verdade, me parece que explodir já explodiu. Já explodiu, com certeza, explodiu, mas vai explodir mais. Agora, muitas vezes nós observamos uma situação, eu quero ouvir a opinião de vocês, na sociedade, que é o seguinte: alguns dizem, direitos humanos só servem para o preso, para o apenado? Como é que fica o direito humano da pessoa que foi vítima de violência, que foi roubada, que foi assaltada, que perdeu a vida e os familiares dele, né? E justamente por causa dessa situação, muitos defendem que o governo, que o Estado tem sim que atuar de maneira mais rígida, porque se está frouxo, a coisa não funciona. Se for rígido, talvez, pelo menos imponha respeito, imponha medo nos presos. Qual é, primeiramente, a visão de Kleber e em seguida você, Ricardo? Primeiro, há uma visão distorcida, um sofisma mesmo, acerca dessa questão de direitos humanos, né?
Porque ao cidadão que foi assassinado, ou roubado, ou assaltado, o direito humano dele é que o agressor seja preso, né, que seja julgado, que seja condenado, que cumpra a sua pena, né, e que o Estado tenha condições de, durante o cumprimento da pena, recuperar ele para que ele não volte à sociedade para assaltar mais ninguém. Isso é direito humano. Né? Agora, por que é que nós atuamos e aparece mais a nossa atuação junto à população carcerária? É porque o Estado, que é o tutor, né, do sistema, ao invés dele fazer esse papel que a LEP destina a ele, ele faz um papel completamente diferente. Ele extrapola a lei, ele desobedece a lei, ele agride a lei. Então, não existe LEP nos presídios. Né? Então, ninguém pode ser punido além do crime que cometeu. Né? A lei é clara, a lei tem que ser aplicada no limite do crime que foi cometido. Então, ninguém é condenado à prisão para apanhar, para passar fome, para ter a sua família humilhada. A pessoa é condenada e perde o direito de ir e vir. É condenado a uma pena de reclusão. Ele precisa passar um período recluso para que a sociedade, né, no caso, o Estado, possa aproveitar esse período de reclusão dele, oferecer-lhe oportunidade, educação, convivência social e familiar, alimentação adequada, capacitação profissional, a fim de que, ao final da pena, ele possa voltar à sociedade em condições de ser um cidadão produtivo. Isso no país de hoje me parece que é uma utopia. Mas como conciliar essa situação, né? De repente não enrijecer, mas deixar a coisa frouxa do jeito que está? Nós, há mais de 6 anos, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós vimos oferecendo ao governo do estado, e somos olimpicamente ignorados, um programa, né, um projeto, que é o projeto das APACs, que faz exatamente isso. E que funciona muito bem em todos os lugares. Funciona muito bem. O governo conhece, porque vários secretários já foram a Itaúna conhecer esse programa. Então, lá, a pessoa cumpre a pena integralmente. Não é como o Ricardo diz, ninguém passa a mão na cabeça dele, não. É um sistema de disciplina rigorosíssimo. Lá tem hora, tem tempo para tudo, lá não tem tempo ocioso, ou se está trabalhando, ou está estudando, ou se está capacitando, ou se está recebendo a visita familiar. Não tem tempo ocioso de um condenado na PAC, de formas que ao final do cumprimento da pena dele, ele sai um cidadão completo, produtivo. Mas é uma disciplina racional, não é, Kleber? É uma disciplina inteligente. Isso. Tem disciplina burra e tem disciplina inteligente. Sem castigo, disciplina burra que já o Estado brasileiro, né, busca. Agora, chamando uma assistência religiosa muito eficaz, né, porque o Estado peca muito nisso, em obstacular a assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Há um impedimento do Estado? Sim, eu fiz pastoral carcerária há 5 anos. Eu fui presidente de conselho de comunidade na execução penal 3 anos. E ao longo do tempo, sistematicamente, eu e minha equipe fomos impedidos de atuar. Isso com conhecimento das autoridades, de Tribunal de Justiça, de Ministério Público. Né? E as pessoas não querem tomar providência, porque a sociedade acha que preso tem que sofrer isso. Agora, como estamos agora, né, sendo mais diretamente vítimas desse pessoal, porque as prisões não conseguem mais segurar os presos, está preso no Rio Grande do Norte quem quer. Na verdade, há uma situação onde está funcionando um lado do Estado que está prendendo mais, mas em relação à punição, que é o encarceramento, na verdade não está dando a resposta. Mas está preso no Rio Grande do Norte hoje quem quer. O sistema não sustenta mais ninguém. Alcaçuz, na hora que eles quiserem, a fuga em massa. Dos 900 ou 1.000 que estão lá. Quem fica dentro de um presídio, se eles ficam quem quer. Por que alguém ficaria dentro de um presídio? Porque eles estão mais seguros lá dentro do que aqui fora. Lá dentro eles têm condição de programar assalto, de usar celular, de fazer o que quiserem. Então lá eles estão seguros. Alguns vêm se arriscar aqui fora. A maioria prefere ficar lá dentro, fazendo os planejamentos para que outros executem aqui fora. Tá? Isso é do conhecimento de todas as autoridades. Agora, eles não querem que a sociedade tome conhecimento, porque parece que o planejamento é tensionar para que a sociedade almeje essa tão famigerada PPP. Né? Porque é outro escândalo, é uma questão que mexe com dinheiro e a gente precisa tomar muito cuidado. Já vamos falar sobre o PPP, mas eu gostaria de ouvir a opinião de Ricardo Balestrelli, especialista nessa área de segurança pública, sobre essa questão da crise do sistema penitenciário. Você que ligou a televisão agora, é o tema de hoje no Espaço Cidadão. Mande sua pergunta, sua opinião, através do 999827916, pode ser pelo WhatsApp ou mensagem de texto. Ricardo, e qual é a sua opinião em relação a essa questão de endurecer ou não com o preso? Se você afrouxa, a rédea fica solta
e de repente eles ficam fugindo a todo momento e voltam a aterrorizar a população. Mas se você enrijece, segundo o Kleber, na verdade também não resolve o problema. Qual é a sua opinião? Olha, primeiro eu queria dizer que sobre a sua condução inteligente, como sempre, eu estou gostando muito dessa conversa, porque ela está, digamos, batendo no estômago do problema, né? A gente conseguiu ir ao centro da questão e rapidamente, né? Eu repito o seguinte, eu não acho que tem que dar facilidades e nem permitir abusos de quem burlou a lei e de quem burlou os princípios da moralidade. Eu acho que numa sociedade complexa tem que ser rigoroso na punição. Mas uma coisa é uma punição rigorosa, legal e moralmente falando, e outra coisa é uma punição que é vingança. E aí ela não é nem legal e nem moral, né? E tem um problema aí que a gente chama, Robson, de incoerência ou de paradoxo pedagógico. O Estado não pode educar as pessoas a se portarem corretamente, ele mesmo se portando incorretamente com as pessoas. Quando o Estado dá um mau exemplo, ele está autorizando os criminosos a também atuarem em cima do mau exemplo. O que eu quero dizer com isso? Em segurança pública e, entre outros aspectos, na questão prisional, de justiça e de segurança pública, nós podemos tratar questões complexas com o fígado ou com o cérebro. Se nós tratarmos com o fígado, nós vamos conseguir os desastres que nós estamos conseguindo no Brasil. Porque o fígado quer vingança, o fígado é sentimental, o fígado não raciocina, né? Vejam bem que eu estou usando, evidentemente, metáforas, né? E o cérebro raciocina. Então, eu vou fazer um esforço aqui para abdicar dos meus princípios de ordem moral. Vamos fazer de conta que eu não tenho princípios de ordem moral. Ainda assim, meu querido Robson, eu te diria o seguinte, mesmo sem princípios de ordem moral, a gente teria que dizer o seguinte, tensionar, estressar presos não é inteligente, não dá bons resultados. Nós não precisamos nem julgar isso moralmente, nós nem precisamos dizer que o Estado está se portando com os bandidos como se bandido fosse. Basta nós nos perguntarmos, dá certo? Deu certo em algum lugar do Brasil isso alguma vez? Nunca deu certo. Então o que nós temos hoje no Brasil é descontrole absoluto em presídios extremamente tensionados, né? Porque nós não podemos dizer que tem falta de rigor quando, na verdade, não há as mínimas condições humanas de vida dentro do presídio, né? O que não se consegue é controlar com rigor burro. Rigor desinteligente não controla quem não tem mais nada a perder. Então, na prática, qual seria o rigor devido a ser aplicado com os apenados, com aqueles que estão nos presídios, que de fato tivesse eficácia, que funcionasse? Olha, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser um rigor acompanhado por um mínimo de condições humanas de subsistência, né? Eu sou psicoterapeuta, eu sempre lembro de experiências que foram feitas ao longo da história. Se você colocar, com perdão de comparar aqui o ser humano com ratinhos de laboratório, né? Mas é que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se você encher uma caixa de camundongos, aqueles branquinhos pacíficos, né? Que não mordem ninguém, que não transmitem doença, e deixar aquela caixa superlotada, né? Sem as mínimas condições de alimentação, de vida, de espaço, etc., o que você vai ter no final é um ataque recíproco entre os ratos. Eles vão começar a matar uns aos outros pela sobrevivência. Então, um pouco essa lei do presídio. Quem é que bota ordem em presídio? Quem bota ordem em presídio é preso psicopata, é preso perigoso. Os presídios estão abarrotados, vou usar o termo que popularmente a polícia usa muitas vezes, em homenagem aqui aos meus amigos policiais, né? Quem está preso de maneira geral é bandido chinelão. O telespectador sabe o que é bandido chinelão. Aqui a gente fala pé de chinelo. Pé de chinelo, quem cometeu crime pequeno. Esses são os que abarrotam os presídios. Mas esses não são os responsáveis pela criminalidade. Não é que tem que ser bonzinho com eles, não é que tem que passar a mão na cabeça deles. Eles têm que ser rigorosamente punidos. Mas eles não são os responsáveis pelo crime. Esse chinelinho de dedo, esse que a gente vê a foto dele morto ali de chinelinha havaiana, de bermudinha e tal, esse não é o responsável pelo crime. Os grandes responsáveis pelo crime são aqueles que dominam as chamadas organizações delinquenciais, que, diga-se de passagem, começam nas altas esferas do poder público, inclusive, né? Mas que tem lá nos distribuidores da droga, etc., tem os seus barões também, né? E esses barões têm representantes dentro dos presídios. E esses barões representados nos presídios é que dominam o presídio. Então, você submeter essa massa toda de bandido pé de chinelo, né? Você submeter a maus tratos, não estamos falando aqui dos rigores da lei, né? Estamos falando de maus tratos. Você fazer isso é tão burro que você vai ter naturalmente, há décadas, nós temos no Brasil a consequência de explosões, de fugas em massa, de enfrentamentos, de gente que está ali e não tem mais nada a perder.
Gente que está mandada pelos barões da droga, em geral, mandada pelos barões do crime, e agravado no Brasil de hoje pelo fato de que o crime organizado, a única organização de crime organizado que nós temos no Brasil, que é o PCC, né? Porque os outros são organizações delinquenciais. Agora, o PCC tem ramificação em vários países, tem ramificação em vários estados, tem aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, né? E esses são os que botam, entre aspas, ordem no presídio. Na ausência do Estado, esses são os que botam ordem. Agora, para finalizar, o que eu me pergunto é assim, se nós temos projetos inteligentes, Kleber colocou magnificamente com os projetos da PAC, eu conheci um pouquinho em Minas Gerais, experiência através de um falecido amigo, Fábio Alves dos Santos, você deve ter conhecido, maravilhoso, né? Se as experiências, por exemplo, da PAC, são experiências extremamente rigorosas, não tem, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, não tem facilidade para o criminoso. A lei é cumprida rigorosamente. Agora, também é dado a esse criminoso mais possibilidade de se recuperar. Inclusive por uma questão de inteligência, Robson, porque ele vai sair um dia do presídio e ele vai sair barbarizando a sociedade. Se ele não tiver oportunidade de educação, de alimentação, de trabalho dentro do presídio, isso tudo que a gente tem que dar para que uma pessoa seja uma pessoa equilibrada e saudável. Nós queremos que os presos se equilibrem e fiquem saudáveis sob o tipo de regime que nós os submetemos. Então é preciso ser muito desinteligente, é preciso ser muito ignorante em termos de administração penitenciária para fazer aquilo que se vem fazendo no Brasil. O tema de hoje do nosso programa é Espaço Cidadão, com o Ricardo Balestrelli, ex-secretário nacional de Segurança Pública e consultor em Segurança Pública, e também com Kleber Costa, da PAC, né? A PAC é um sistema de presídio diferenciado. O tema de hoje é a crise no sistema penitenciário. Você pode participar e interagir conosco, já está chegando várias perguntas, essas perguntas faremos logo após o intervalo. Mas, antes, eu quero lembrar a você que está nos acompanhando. Fique ligado, porque na Toyolex chegou a hora do seu pé esquerdo, né? Pois é, como assim, né? O novo Etios Hatch 1.3 2017, olha que já é o 2017, pois é, agora com câmbio automático por R$ 47.490, pois é, ou entrada e saldo em 36 meses e parcelas de R$ 591, mais algumas intercaladas. Faça um test drive, Avenida Dão Silveira, 6300, lá no Pitimbu. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use a sua faixa. Mas antes eu quero dar um outro recadinho para você que nos acompanha. Pois é, meu amigo, minha amiga, todos nós precisamos transitar com segurança pelas ruas e avenidas da cidade para nos locomover. Não é verdade? Pois é. Então, de automóvel, se você estiver, né, ou mesmo de moto, de bicicleta ou até mesmo a pé, tudo o que a gente precisa é de paz no trânsito, harmonia para chegarmos com tranquilidade ao nosso destino. Pois é, mas, infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Sabe por quê? Pois é, tem muita gente tomando atitude errada no trânsito, viu? Pois é, coisa perigosa. Tem gente que bebe e dirige. Quanto mais a gente fala, parece que mais acontece. Tem gente que usa o celular enquanto dirige também. A situação não está parando. Tem motoqueiro que usa o capacete e por aí vai. Não usa o capacete e por aí vai, na verdade. Olha, fazer o trânsito que nós queremos depende apenas de nós. Quando oferecemos os limites da velocidade, quando respeitamos os limites da velocidade, respeitamos a faixa de pedestre, nós mantemos uma distância de 1,5 metro ao ultrapassar um ciclista, não fechamos o cruzamento, respeitamos as vagas de idosos e portadores de deficiência. Pois é, beber e dirigir, nem pensar. Usar o celular enquanto dirige, muito menos. Nas estradas, ruas e avenidas, faça a sua parte. Pois é, meu amigo, faça a sua parte. Um trânsito seguro está nas nossas mãos. Uma campanha do Detran, Rio Grande do Norte e Governo do Estado. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando sobre a crise no sistema penitenciário ao vivo e com a sua participação. Até já. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite,
Bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Show de Prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Interaja conosco ao vivo de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. O tema de hoje é a crise no sistema penitenciário nacional e no estado do Rio Grande do Norte. Anota aí o telefone 999-827916, mensagem de texto ou WhatsApp. Não vale telefonar, o pessoal às vezes telefona, é apenas mensagem. E estamos conversando aqui com o Kleber Costa, da APAC, uma forma diferenciada de presídio, de reter os apenados, e também com o Ricardo Balestrelli, consultor nacional em segurança pública. E a você que está participando com a gente, vamos já começar com as perguntas dos telespectadores neste segundo tempo aqui do nosso Espaço Cidadão. Vamos à primeira pergunta aqui do nosso telespectador, vamos lá. A segurança pública brasileira é improdutiva, violenta e reproduz desigualdades. Além disso, a sua política, planejamento, não incentiva o fim do viés repressivo da polícia com a sua desmilitarização e a unificação das polícias. Nesse sentido, como é possível planejar o sistema carcerário sem antes mudar este cenário institucional? Ricardo? Olha, eu acho que a gente tem que ir mudando. Como é que é o nome dele? Eu estou procurando o nome dele aqui. Mas enfim, muito inteligente a pergunta. Só lembrar o pessoal que quando mandar a pergunta, aí você manda a cidade onde está falando, o bairro, né, e o seu nome para a gente citar aqui no nosso programa. De qualquer maneira, quero parabenizá-la. A pergunta é complexa, mas eu queria dizer o seguinte: a gente tem que ir mudando coisa a coisa. A gente não consegue mudar todo o sistema é muito complexo, né? Lhe interrompendo, a pergunta é do Lucas de Capim Macio. Foi o Lucas, então. E aí, Lucas, o negócio é o seguinte: nós gostaríamos de mudar tudo ao mesmo tempo, mas isso não existe na vida real, né? Eu acho que os mineiros aqui cunharam um bom ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: nós precisamos comer o mingau quente pelas beiradas, né? Então, o que significa isso? Significa que nós precisamos alterar o quadro terrível que nós temos de segurança pública parte a parte. Nós precisamos fazer algumas reformas primeiro e outras depois, né? Uma reforma que tem que ser feita no sistema penitenciário, por exemplo, é essa tendência da privação de liberdade do bandido pé de chinelo. Ah, mas aí o bandido pé de chinelo não tem que ser punido? Tem que ser punido, mas de outras maneiras.
encaixotando ele com uma multidão de pessoas fora de controle, você não consegue nem puni-lo e nem controlá-lo, né? O Brasil é um sistema prisional que funciona ao contrário. Ele é muito liberal com os bandidos perigosos. Esses têm muitas liberdades, muitas facilidades. De que maneira é isso? Né? Olha, assim, quem conhece como a gente conhece presídio, sabe que quem é perigoso tem muitas regalias dentro do presídio, muitas regalias. Essa possibilidade de se comunicar com o mundo externo, a possibilidade de articular coisas, de usar o presídio como escritório, né? De estar sempre, digamos, íntegro do ponto de vista das suas condições físicas, ninguém toca em bandido perigoso. Fazer festinhas. Fazer festinhas, né? Agora, o bandido pé de chinelo, esse tem uma vida terrível. E o bandido pé de chinelo não vai melhorar preso. Ele melhoraria, por exemplo, se no Brasil a gente levasse mais a sério as chamadas penas alternativas. O cara que cometeu um dano contra a sociedade, não adianta prendê-lo se esse dano foi pequeno, se não afrontou a vida humana, se ele não é perigoso ao convívio social. O cara que afrontou a sociedade, ele teria que ser forçado a prestar um serviço à sociedade para recuperar o dano que ele causou. Por exemplo, ele poderia trabalhar na construção de escolas, trabalhar na pavimentação de estradas, né, na Operação Tapa-Buraco, coisas desse tipo. Na minha opinião, se você já joga o preso dentro daquela masmorra que não é presídio, e não ocupa a mente, a única coisa que vai ficar na mente é, pelo menos, para ser bem otimista, é fugir, né? Pensar em fugir. E você sabe, só quem fica satisfeito é o senso comum, a opinião pública de quem não conhece a fundo a complexidade do problema, porque se sente vingada. Mas preso tem que sofrer, mas é pior ficar nessa situação. Só que essa vingança, a sociedade que nos assiste, é preciso que saiba que essa vingança é inconsequente. Ou pior, ela é uma vingança que agrava o drama criminal. Os presídios, nós no jargão técnico, nós dizemos que os presídios no Brasil, eles são criminógenos. O que significa isso? Os presídios são geradores de crime. Quanto mais presídio... Eu fico às vezes aterrorizado quando vejo no Brasil que a gente trata o problema da segurança nessa ponta prisional como uma questão de construção de mais presídios. Se a gente construir mais presídios, vai resolver. Do jeito que os presídios no Brasil são administrados, vou dizer uma coisa um pouco dura e forte aqui. Do jeito que os presídios são administrados no Brasil, quanto mais presídios nós construímos no Brasil, maior vai ser a criminalidade. Porque os presídios são caixas formadoras, reprodutoras de criminalidade. Então, o que o sistema precisa não é dessa política burra que sai do fígado, da raiva, do ódio, estou me sentindo vingado. Bom, todos nós temos, às vezes, o desejo de sermos vingados, né? Mas o Estado tem que ser um ente inteligente, ele não pode administrar com base em emoções, porque senão a gente chega ao caos. A sociedade é que vai sofrer depois. Nós precisamos administrar com o cérebro e não com as emoções que saem da bilis, né? São os neurônios que têm que funcionar e não a bilis. Está se falando, por exemplo, criando uma expectativa com a chegada que vem da Paraíba, né? Eu não me recordo do primeiro nome, mas eu sei que o segundo nome, dos sobrenomes, é Virgulino, né? A gente pensa logo em Lampião e pelo menos setores da imprensa já têm feito uma propaganda, digamos assim, de que ele vem com mão de ferro para botar ordem, botar moral na casa, para impor respeito. O que é que você pensa disso, Ricardo? Olha, eu não conheço pessoalmente, seria uma aventura leviana, né, fazer qualquer juízo antes de ver a ação dele. Eu espero que ele seja feliz e possa ser que essa nem seja a postura dele, mas está se criando, pelo menos na imprensa, né, até pelo sobrenome de Virgulino. Pode ser também um mito aí que se criou, mas eu espero que ele consiga administrar dessa forma inteligente que nós estamos falando. Eu tenho muita dificuldade de fazer um pré-julgamento sem dar tempo para o gestor administrar, né? Eu estava brincando agora no intervalo dizendo o seguinte, que depois de 3 dias do governo Temer, quantos dias nós temos? Que eu nem sei. Alguns dias. Né? Não estou dizendo aqui que o Temer é maravilhoso, eu também não conheço pessoalmente. Mas nós não podemos dizer que depois de poucos dias, eu vi que já tinha manifestações na rua contra o governo Temer. Eu digo, olhem, em menos de uma semana é difícil articular alguma coisa contra algo que nem existe ainda. Para a gente não derivar, né? Pela política, não tem quem aguente, não. A pessoa criar forma um novo ministério, já vem com 7 dentro da Lava Jato, claro. Mas dá um programa só sobre isso. Kleber, aí sim, esse povo que era para estar na cadeia, né? Não... Se ao invés do pé de chinelo, o colarinho branco tivesse dentro da cadeia no presídio, a conversa parece que seria outra. Mas esses ministros de Lava Jato vêm de longe, eles não vêm do governo Temer já, eles são herdados de outros governos. Vem de longe, mas não está se caçando o mandato da ainda presidente Dilma Rousseff, entre outras coisas, por causa do combate, por motivação do combate à corrupção. Claro, como é que você vai combater a corrupção
botando quem está sendo certeza. investigado, quem está na Lava Jato. Aí, tinha que ser mais criterioso. Pois é, né? mas para a gente não derivar pelo caminho da política, que é tema para outro programa, eu gostaria de saber, Kleber, a sua opinião sobre essa questão de endurecer realmente com o preso, de acordo com o que foi colocado aqui na pergunta do telespectador. Eu tenho que concordar com o Ricardo, né? Agora, nós, como conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós tivemos o cuidado de fazer algumas pesquisas a respeito dos registros que já existem acerca do nosso futuro secretário de Justiça, que inclusive ele já é conhecido com esse nome, né, para não dizer codinome, lá na própria Paraíba, em função do modus operandi dele. Realmente é um policial que já foi, inclusive, esteve sob a direção dele no sistema prisional da Paraíba, né, e ele, em entrevistas lá na Paraíba, faz questão de dizer que é o operacional, que é o homem que vai para a linha de frente, que não hesita em atirar, né, que aponta armas, essa coisa toda. Agora, como conselho, como cidadão, a gente vai dar o benefício da dúvida. Nós vamos querer estabelecer o diálogo. Já deu uma entrevista anteriormente a um outro órgão de imprensa, né, que nós não queremos. Apesar das informações, nós não queremos fazer esse juízo, né, embora existam indícios. Mas vamos querer estabelecer o diálogo, vamos querer conversar com ele, se tiver uma oportunidade, para saber o que é que ele pretende, como ele quer agir, se ele quer a colaboração da sociedade civil, porque nós temos, né, pessoas, condições de inteligência para auxiliar. Pergunta aqui do nosso telespectador, Arthur Dantas do Santarém, na Zona Norte de Natal. A privatização das cadeias públicas não geraria, com a mão de obra barata, um verdadeiro mercado negreiro ou uma neoescravidão, já que a população carcerária é majoritariamente negra? Arthur, não necessariamente. Né? A gente não pode ver também as coisas assim, dessa forma ligeira. Né? Até porque eu defendo um sistema, uma possibilidade, que é a PAC, e a PAC é uma privatização do sistema. Só que é uma privatização sem fins lucrativos. Na privatização com fins lucrativos, pode ser que exista essa possibilidade. Mas também não quero afirmar aqui, porque vai depender sempre de como serão feitos os contratos. Esses contratos serão fiscalizados pelo Ministério Público, pela sociedade civil, mas o risco sempre existe. Né? Não é por falta de privatização. Hoje, no sistema, nós sabemos que existem pessoas que são exploradas, que trabalham e não recebem nada, porque ficam à mercê do diretor do presídio. Então, o diretor do presídio hoje é o todo-poderoso, ele bota para trabalhar quem ele quer, para fazer o que ele quer. Tivemos notícia agora, um diretor perdeu o emprego porque levava o pessoal para trabalhar na casa dele que ele estava construindo. Né? Então, isso tudo é possível desde que não haja controle. Se você tiver qualquer sistema, seja o do Estado, seja privatizado ou não, se tiver controle, se tiver acompanhamento, se o Estado deixar que a sociedade, né, e os órgãos façam o adequado controle, essa possibilidade é mínima. Lógico que sempre pode acontecer. Vamos propor um ping-pong aqui com pergunta e resposta mais rápida, que o tempo passa ligeiro. Eu pergunto a Ricardo Balestrelli, o que é que você diz sobre as tornozeleiras eletrônicas ou mecânicas, né? Eletrônicas. Eu sempre fui favorável às tornozeleiras, não como, digamos, um mito que vai resolver todos os problemas, mas como uma forma mais de controle. A gente tem um problema de superlotação prisional no Brasil e a gente precisa apelar para todos os mecanismos, inclusive os tecnológicos, para poder esvaziar os presídios. Eu tenho uma convicção há muitos anos que é o seguinte: os presídios lotados como estão são inadministráveis. Não tem como administrar corretamente um presídio. O que fazer, por exemplo, assim, vamos dizer que se toma a decisão e se consiga o dinheiro para construir várias outras cadeias públicas e presídios. Isso não se dá do dia para a noite. Não, o que é possível fazer diante da atual situação do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte para evitar esse tipo de situação de fuga, né? O próprio Alcaçuz é um verdadeiro show de buraco de tatu. Agora também, infelizmente, o governo que construiu anteriormente construiu sobre as dunas, né? De um jeito que qualquer criança faz um buraco e vai-se embora dali. Olha, eu acho que uma primeira coisa que tem que fazer é buscar parceria. Você quer ver um tipo de parceria que não é buscada? Entre o executivo e o judiciário. Tem que buscar parceria por quê? Porque tem que liberar os caras que estão presos e não deviam estar presos, que são, o Kleber deve conhecer muito melhor isso que eu. Né? Os caras que estão presos e não deviam estar presos, já deviam estar soltos. Mas isso já tem acontecido, inclusive com o apoio da Defensoria Pública. Né? Tem feito um trabalho
Mas eles têm feito trabalho. Não tem acontecido, eu diria, Robson, no ritmo que precisava acontecer. Tem que fazer parcerias, eu diria, mais apaixonadas, né? Para resolver o problema, mutirões mais apaixonados. Mas de maneira mais enérgica. Vamos dizer, eu não me recordo de cabeça quanto é a população carcerária, mas vamos dizer que a gente tenha 5 mil presos para uma capacidade de 3. Tem que construir espaço para mais 2. Então, enquanto não se constrói, o que é que pode fazer emergencialmente? Mas é que além desse tipo de parceria... Nós temos 7 mil presos. 7 mil. Capacidade para 3.500. Pronto, 50%. Além de liberar os que já deviam estar liberados e não estão, eu acho que também tem que fazer parceria com a sociedade. Eu vou te dar um exemplo concreto. A legislação brasileira já permite pena alternativa. Por que não se usa pena alternativa no Brasil? Porque não existe parceria entre executivo, judiciário comunicação com e organizações da sociedade civil, porque assim, isso que você estava falando antes, quer dizer, se o cara é um pequeno delinquente, como é a melhor maneira de recuperá-lo? Ele prestar um serviço positivo à sociedade, para de alguma maneira sanar o dano que ele causou. A operação tapa-buraco. Nós temos já essa possibilidade legal, mas isso não é levado a sério. Nem pelo judiciário, nem pelo executivo, nem por ninguém, né? Isso é tratado como piada no Brasil, que é uma coisa que funciona no mundo inteiro. E como é que você vê a questão da produção dentro dos presídios? Por exemplo, vamos colocar o pessoal para produzir ou a própria roupa, ou, por exemplo, produzir bonés para que seja vendido e se arrecada dinheiro para manter pelo menos as condições, os custos dos presos nos presídios? Olha, eu acho que quando é na linha que o Kleber falava, quer dizer que essa produção não é uma produção de trabalho escravo, é maravilhoso. Eu acho que não tem maneiras de recuperar um ser humano que não trabalha, né? Vou usar aqui o jargão que preso usa, que eu ouvia muito quando era do Conselho Penitenciário, né? Cérebro desocupado é oficina do diabo, né? Ora, como é que você ocupa o cérebro? Estudando e trabalhando. Se você tiver vida ociosa lá dentro, você vai aprender tudo que não presta. Então, é preciso ter trabalho produtivo, mas um trabalho produtivo que dê algum retorno, não só para o presídio, tem que dar para o presídio também, mas tem que dar retorno para o preso, tem que dar retorno para a família do preso. Eu estou falando da prática. Eu conheci alguns poucos presídios no Brasil que funcionam, onde tinha trabalho produtivo bem engendrado, bem articulado, né? E o clima prisional era completamente diferente, porque o sujeito, ao invés de estar se revoltando e estar buscando fugir, etc., ele às vezes até está preocupado em fazer uma graninha extra para mandar para a família dele que está passando fome. Estou me referindo a esse preso pequeno. O preso grande, o barão do crime, esse você não converte. O barão do crime não se converte por política de trabalho. Até porque é algo muito lucrativo para ele, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um depoimento que para mim foi muito marcante, positivamente, de apenados presidiários que trabalharam na construção das obras, dita obras da Copa do Mundo, da Arena das Dunas. E no final, na ocasião da inauguração, me recordo do depoimento de um deles que foi de arrepiar realmente, que emocionou todo mundo. Eles disseram: pelo amor de Deus, esse trabalho aqui acabou essa oportunidade, arranje mais coisas para a gente fazer, mais trabalho para a gente fazer, né? Todo mundo, a gente errou, a gente sabe disso, mas quem é que na vida nunca errou um dia, né? E quem errou, será que não tem direito a uma segunda chance? Tudo bem, a gente está preso, mas nós gostaríamos de ter a oportunidade de trabalhar, de fazer alguma coisa, porque ficar jogado lá dentro do presídio não vai ser produtivo para ninguém, só vai piorar a situação. Ô Kleber, você é um dos dirigentes da APAC, um sistema de presídio que funciona muito bem, mas aqui e acolá escuta-se algumas críticas que não daria para se implantar no âmbito de um Estado como um todo, na verdade, com uma política mais ampla, porque só serviria para pequenos grupos, né? De até 25, 30 pessoas, a metodologia só funcionaria dentro desse limite. O que é que você poderia dizer a respeito? Primeiro, essa informação não está correta, né? Nós temos o limite de uma APAC são 200 recuperandos. A partir de 200? Até 200. Até 200. A partir de 200, nós consideramos que fica inadministrável, que é o problema do sistema, que para ter ganho de escala começou a fazer grandes presídios. Funciona perfeitamente, tá? Então, daria para ser. A PAC não é a solução para o problema. Qual seria, então, a solução no caso do Rio Grande do Norte, se for pelo caminho não dos grandes presídios, mesmo construídos através da parceria público-privada, mas se for através das APACs, seria construir várias APACs ao longo do Rio Grande do Norte? Várias APACs, porque a lei de execução Agora, existiria dinheiro para isso, por exemplo? Não ficaria mais caro construir 10 para 200 presos do que 1 para 2.000? Não. Olha, nós temos hoje caso concreto, no esforço conjunto do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da sociedade civil, nós temos para entregar ao governo do Estado, se ele quiser, no médio prazo, 4 APACs que retirarão do sistema 500 presos para ficar sob o nosso cuidado. Isso dá um desafogo no sistema.
de imediato, né? No médio e longo prazo, nós teríamos condições de entregar para o Estado em torno de 10 APACs nas grandes regiões do Estado. Em quanto tempo? O Estado só teria que garantir o custeio, o convênio do custeio. Mas o Estado se recusa sistematicamente a celebrar esse convênio conosco, né? Está fazendo uma confusão grande aí, está correndo risco, inclusive agora tivemos notícias de que o próprio presídio de Ceará-Mirim pode parar, porque o dinheiro da contrapartida o Estado gastou. E seria conveniente que o Estado viesse dar essa declaração na imprensa. Temos notícias de que o dinheiro da contrapartida do presídio de Ceará-Mirim, o Estado já gastou e está com dificuldade da contrapartida. A obra poderá ser paralisada. Nós estamos sinalizando... Mas é uma informação oficial ou pode ser algum boato? Não, é uma informação extraoficial. Essa informação não é oficial. Tá? Mas o governo do Estado tem condições de via público dizer, não, o dinheiro está aqui em tal conta e mostrar. Ou, se usou, dizer para que usou e como é que ele vai repor. Né? O que a gente sabe que está em dificuldade. Agora, quando o governo tem a mercê dele, ele sabe disso, porque ele já foi avisado, que nós temos agora, de imediato, já com um recurso garantido, tá? Da condição de construir uma APAC em Guamaré, em São Gonçalo, em São Paulo Potengi e em Currais Novos. E ele não quer nem conversar sobre isso e fica obcecado, né, por tentar construir uma possibilidade de um convênio para presídios privados. Aí a gente, né, mesmo que a gente tenha muito boa intenção, tem que aventar com a possibilidade de que há algo escuso nisso. Salvo se o governo vier e conseguir Pelo simples explicar... fato de estar havendo uma parceria público-privada? É porque o sistema PAC, olha, o sistema PAC está se propondo a doar, a entregar sem custo para o Estado, desde que ele mantenha, desde que ele faça o convênio de manutenção, de custeio, para manter funcionando. E ele não quer isso num presídio onde ele vai gastar 3 vezes menos do que o atual. E ele está obcecado por um sistema onde ele vai ter que construir o prédio físico, que custa muito mais, porque o custo de uma vaga no sistema PAC é R$15 mil. O custo de uma vaga no sistema comum, em função do sistema de segurança, é R$45 mil. O custo o quê? De construção? Né? De construção. Uma vaga no sistema PAC custa R$15 mil. No sistema convencional, R$45 mil. O Kleber, me permite... O preço custa ao Estado hoje, nesse sistema aí, que não funciona, em torno de R$3 mil. Na PAC custa R$900. Ricardo Balestrelli. Qual é o Estado que prefere gastar mais do que gastar menos? Que lógica é essa? E esse pessoal, eu sei que é inteligente. Agora, pode ser que não esteja usando a inteligência dele numa direção conveniente. Eu queria só agregar uma coisa a essas informações, que é o seguinte: você fez uma pergunta muito inteligente, que é assim, funciona melhor grandes unidades prisionais ou pequenas? Pequenas. Claro. No mundo inteiro, né? Os Estados Unidos talvez seja o país que tem essa tendência. É o que a LEP manda fazer. Tinha até um tempo atrás uma tendência a construir grandes unidades. Quanto maior a unidade prisional, quem não conhece o assunto, acho que vai ser mais fácil de manejar. É muito mais difícil. A lei de execuções penais, que é a LEP que o Kleber falou, ela determina uma coisa que seria muito importante para a sociedade, para diminuir o crime aqui nas ruas, que é o seguinte: você tem que separar os presos por nível de periculosidade. Isso não é cumprido. A lei de execuções penais determina no Brasil, mas não é cumprido em lugar nenhum. Você mistura o criminoso de alta periculosidade com aquele que cometeu um crime menor. Ele se contamina. Para o cidadão que está nos assistindo entender, você põe esse bandido pé de chinelo, como se chama aqui, você põe ao lado do bandidão articulado. O bandidão entra em cena diretamente para predominar. E ele chama, assim que funciona hoje no Brasil, do seguinte: se você não fizer todas as minhas vontades e não entrar na minha corrente aqui interna, eu sei o nome da sua esposa, eu sei o nome dos seus filhos, eu sei onde eles moram, eu vou matar todo mundo. E aí você tem uma rede absolutamente submetida a esses bandidos psicopatas, mesmo que não queiram, para sobrevivência. Por que se corta celular no presídio? Por que isso nunca funcionou no Brasil? Se poderia cortar. Eu, quando estive na Senasp, né, eu tinha conhecimento dos orçamentos, isso não é tão caro. Né, não se corta. Bloqueadores. Os bloqueadores não se cortam por falta de inteligência. Hoje tem tecnologia de sobra interesse. No mundo inteiro. Eu acho que é falta de o interesse vem da inteligência. Se as pessoas não conseguem perceber a função da tecnologia, hoje nos Estados Unidos, em Israel mesmo, Israel, por exemplo, é um país
que é bamba nessas tecnologias de contenção de uso de celular, né? Mas aí você vê que a autoridade não vai, não visita, não se informa. Ela está, às vezes, no século XIX ainda, do ponto de vista... A cabeça dela está no século XIX, não é nem no século XX ainda, quanto mais no XXI. Né? Agora, teria como funcionar. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, se você construir unidades menores, você tem uma facilidade de fazer aquilo que a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, determina, que é dividir por níveis de periculosidade. E aí você não mistura. E a filosofia da Para quem nos assiste, a pergunta deve ser o seguinte, mas o que isso me interessa? Meu amigo, minha amiga, lhe interessa em tudo. Porque quando você mistura o bandido pequeno com o bandido grande, o bandido pequeno cresce em aprendizado do crime. Você tem que separá-lo, você não pode favorecer processos de contaminação. E os presídios no Brasil contaminam. Bom, o nosso tempo passou muito rápido, 1 hora de programa voou. Eu quero agradecer a participação de Kleber Costa, da APAC. Muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão. Nós que agradecemos sempre essa oportunidade. Obrigado também pela sua presença, pela sua participação. Ricardo Balestrelli. Eu fico muito feliz também de estar de volta aqui. Eu tinha te dito outro dia na saída que quando a gente está diante de um jornalista inteligente que faz boas perguntas, é fácil fazer um debate também. Vou nos gabar um pouco aqui, Cleber. É fácil fazer um debate inteligente. Isso é bondade sua. Mas obrigado, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço também a sua audiência, você que nos acompanha em todo o Rio Grande do Norte, pelas participações. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira de volta com o Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você.